Guilhermina, o que você acha da política de cotas? Que é polêmico, hein, meu filho? Eu não acho polêmico, porque assim, a gente tem mania de opinar sobre muita coisa que a gente não tem contexto. Certo. Eu lembro de uma vez que eu cheguei na sala, eu cursei Direito, nunca pratiquei, mas cursei. Me formei, mas não cheguei a praticar a profissão, porque eu já estava no Embaixadores. E aí, sempre quando tinha uma polêmica, eu sou muito curiosa, eu estudo muito e eu dou uma opinião se eu estudei. E eu entrei na sala, o professor falou assim, Flávio, professor de Direito do Trabalho, Guilhermina, a gente está discutindo a reforma trabalhista, qual a sua opinião? Eu falei, não sei, Flávio. Ele, como assim não sabe? Eu falei, não sei, não estudei, como é que eu vou opinar? E ele falou assim, cara, isso é tão sensato você falar isso, mas é tão diferente, porque todo mundo já pega a agenda. Ó, se eu sou desse lado, eu tenho opinião, pronto, sou contra, sou a favor, não sei o quê. E aí, como a gente opina de acordo, o ser humano, ele é um ser de tribos. E a gente não quer ser expulso da nossa tribo. E cada tribo tem uma agenda. Então, na hora que vem uma polêmica, as pessoas automaticamente, sem estudar um assunto, opinam e falam. As cotas lá atrás, quando começaram a ser discutidas, e eu era novinha, não tinha contexto nenhum sobre isso, eu lembro, eu tenho vergonha disso, porque só quando, por apresentarem o assunto, eu falei, gente, mas as cotas vão aumentar a discriminação, não pode ter cota e tal. Falando especificamente das cotas raciais. Só que era uma opinião que eu emiti baseada em vozes da minha cabeça, fonte tororó, porque eu não tinha estudado. Depois, quando eu comecei a ter o contexto, quando eu comecei a entender a realidade do Brasil, onde mais da metade da população é preta e a gente não tem essa mesma proporção em espaços de poder, quando eu fui entender que a gente não parte das mesmas condições, quando eu fui entender que mesmo com cotas a pessoa vai ter que se esforçar pra caramba, do mesmo jeito que ela tá acessando lugares muito inacessíveis e ainda assim não é justo, depois que eu fui, mas aí eu fui estudando, eu fui entendendo, eu fui ouvindo mais, querendo opinar menos e tal. Hoje é tão óbvio, mas evidente que as cotas são necessárias e tal, que eu tenho dificuldade de explicar todas as premissas por trás, porque para mim hoje é como se fosse preto e branco, é muito claro que é isso, e faz muito sentido, mas porque eu estudei e ouvi muito, eu passei a estudar e ouvi muito antes de construir minha opinião. Todo mundo que normalmente, todo mundo não, que toda generalização é burra, mas a maioria das pessoas que eu pelo menos converso, que são contra as cotas, elas já tinham essa opinião prévia, que é como o ser humano se comporta para se posicionar, e podem até ter estudado, mas procuraram argumentos para embasar a sua opinião. Porque esse é um assunto que, sinceramente, se você estuda muito, se você mergulha, se você entende a realidade onde a gente vive, o porquê desses instrumentos, e como que, se a gente não tiver esses instrumentos, vão demorar séculos até a gente ver pessoas pretas ou pessoas sem oportunidade em espaços de poder, até para que isso aconteça, fica muito óbvio. Então, hoje, eu, Guilhermina, sou completamente a favor de cotas por uma opinião embasada e não consigo concordar com nenhum argumento